Galo querendo o volante do Boca Juniors. Atlético acerta a contratação de 2 jogadores no mesmo dia. Um já foi anunciado, inclusive. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A Nath Fiuza, para ela falar também sobre essas possibilidades de mercado, começando pelo que está confirmado, pelo que chega hoje à noite, como disse o Claudão, Nath. Thiago Borbas, chegando aí para ser opção no ataque do Atlético. Bom dia, Fiuza! Bom dia, Pedro. Meu abraço a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes nesse sabadão, Edu Panzi e Cláudio Rezende. Pois é, o Atlético surpreendendo, né? Tem trabalhado aí em silêncio, buscando essas opções no mercado. Ontem, revendo alguns lances, né? Refrescando a memória sobre o Thiago Borbas, a gente percebe que é um centroavante mais de área, né? Um cara que faz gols, principalmente em rebotes, né? Aquela bola que sobra na pequena área, tá sempre muito bem posicionado. É aquele centroavante que fica procurando a bola, o gol o tempo todo. Se a gente for pensar uma configuração talvez de uma dupla de atacantes, ele mais posicional, o Cassierra de maior movimentação, pode ser que dê jogo, né? Eu acho até que num comparativo técnico, o Cassierra é melhor que o Borbas, mas num conjunto, num time bem treinado, organizado, com uma identidade clara de jogo, pode funcionar. Mas assim, é claro que não é aquela contratação que o torcedor e que nós também esperávamos, né? Quando sai um cara como o Hulk, da referência, da liderança dentro do time e pela necessidade que o Atlético tem tido de jogadores mais decisivos, principalmente do meio para frente, esperava-se um nome que a gente falasse assim, não, esse aí chega para trocar de roupa e ser titular, para resolver os problemas. E o Borbas não é esse cara, né? Ele é mais uma composição de elenco, ele é uma aposta, é um cara que pode dar certo. Até por isso o Atlético faz o empréstimo, né? Para tentar mesmo, é uma tentativa e erro. Eu acho que esse caminho de contratações não é necessariamente o que o Atlético precisa neste momento. Eu concentraria esforços, inclusive financeiros, tudo para tentar trazer um cara de maior responsabilidade, de maior poder de decisão, de maior peso técnico no time. Mas, de toda forma, tentando trazer aqui para o torcedor um pouquinho, né, do que é o Thiago Borbas, é esse cara que está sempre pronto para pegar um rebote, faz gols de cabeça e pode funcionar numa dupla ali com o Cassierra. Mas a gente entende também a frustração do torcedor que olha para essa contratação e fala assim, nossa, é um cara que hoje não serve para o Bragantino e serve para o Atlético, que é um time respeitosamente comparação ao Bragantino, mas é um time muito maior, que uma pressão inclusive muito maior por resultados, por títulos. Não serviu lá e vem servir pra gente, né? É esse o caminho que o Atlético tá tomando agora. De toda forma, tomara que ele prove o contrário, né? Que ele jogue bem, que ele ajude o time e que surpreenda a todos nós, inclusive os torcedores que estão aí mais pessimistas. Agora, o Quinteiro já é outra história, né? Já é um cara que vai por esse caminho aí de um jogador mais consolidado, de refino técnico, para qualificar principalmente a parte de criação de jogadas do Atlético, né, Pedro? Isso, vamos falar sobre ele com Edu Panzi, aqui nos estúdios Itatiaia neste sabadão. Primeiro, bom dia, viu, Edu? Tudo bem? Tudo bem, Pedrão? Um abraço pra você, pra audiência do Rádio Esportes. Quinteiro, Juan Quinteiro, colombiano, esteve na Copa do Mundo, jogador que estava no River Plate, não se deu bem lá com o Kudê, que é um cara tranquilo, né? Difícil brigar com o Kudê. E agora está livre no mercado, estaria na mira, Edu. Assim, brigar com o Kudê, provavelmente o Quinteiro tá certo, né? Pelo histórico do Kudê, o histórico recente do Kudê, torcedor tá pé da vida lá no River Plate. Tecnicamente é um cara muito acima da média, né? A gente estava fazendo a Copa do Mundo recentemente, comentando jogos da Colômbia. Eu me recordo um jogo, eu não me lembro contra qual equipe, mas o Quinteiro entrou e um dos meus comentários no segundo tempo foi: toda bola que passa pelo Quinteiro, ele consegue encaixar um passe curto, um passe longo, ele erra pouco. E é um cara da bola parada, então ele é muito diferente. Agora, é mais um jogador acima dos 30 anos, com alguns problemas físicos, mas, repito, é acima da média. O Quinteiro é o tipo do jogador que chega e que você pode apostar que ele tem condição de resolver, né? Diferente do Borbas. O Borbas é uma contratação ruim? Não é uma contratação ruim, mas é uma contratação frustrante.
pro torcedor do Atlético que espera jogador para resolver. Um jogador que o clube anuncie e que vai ser titular, vai chegar, já vai começar entre os 11. Não é o caso do Borbas, acho que chega para brigar por posição. Como falou a Nath agora há pouco, tem uma característica diferente da do Cassierra, jogador mais de área, de mais presença de área, traz mais peso para a área, bom cabeceador, cara do rebote, bom finalizador, que vai brigar com o zagueiro, mas tá longe de ser o cara que vai resolver os problemas do Atlético. Tá longe de ser a posição que o Atlético mais precisa de jogadores para o restante da temporada. E tá um pouco distante para mim daquilo que o Atlético pretende. Eu não consigo vislumbrar com o Borbas o que o Galo quer, que é voltar para a Libertadores. Não acho que o Borbas seja o cara que vai resolver esse problema do Atlético. Mas, em termos de elenco, sim. Chega para somar, para ter mais uma opção ao Barba, que inclusive falou sobre centroavante na sua última entrevista coletiva. São nomes diferentes, de pesos diferentes e que podem entregar ao Atlético coisas diferentes a longo, médio ou curto prazo. Eu acho que o Quinteiro pode entregar mais a curto prazo por conta da sua condição técnica, mas fica a dúvida sobre a parte física. E o Borbas, tecnicamente, é um jogador que para mim ainda está longe do ideal. Falta muito, Edu, para o Atlético ter um elenco competitivo em termos de Série A, especialmente com essa janela que está aberta até setembro? Se o Atlético quer voltar à Copa Libertadores, ainda falta. Você olha para a tabela, o Atlético é o 13º, está a 5 pontos da zona de pré-Libertadores, não consegue se aproximar. O Atlético não consegue ter uma constância, oscila demais. E no campeonato, por regularidade, se você oscila, você não está sendo regular. Então você não vai alcançar o seu objetivo, você vai ficar cada vez mais distante do seu objetivo. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, no caso do Atlético. Muita gente só fala em rebaixamento, outros só falam em zona de classificação para Libertadores. Para mim o Atlético está no meio termo. Se você olhar o copo meio cheio, o Atlético está ali a 5 pontos da zona de Libertadores. Agora de cabeça eu não sei, mas eu acho que quem abre a zona do rebaixamento tem 20 pontos. Então ele está a 5 pontos também da zona do rebaixamento. Ele está no limbo. O Atlético tem um elenco... É isso, né, Cláudio? Pois é, obrigado. Eu acho que o elenco do Atlético está mais próximo de brigar ali por Sul-Americana e com muito boa vontade uma pré-Libertadores do que rebaixamento. Só que o Campeonato Brasileiro, ele é complicado, Pedro Abílio. Quando você está no limbo ali, você está correndo o risco de tudo. E o Atlético precisa oscilar menos. O Galo precisa ser mais regular no campeonato. Esse primeiro jogo, na volta do futebol, eu senti um Atlético taticamente bem organizado, um time funcionando melhor, mas esbarrando nos mesmos problemas, né? Um time que, quando a bola está lá na frente e que precisa de alguém diferente para fazer o diferente, não tem. Porque do meio para frente o Atlético está recheado de coadjuvantes, de jogadores bons, médios para bons. Quando, na verdade, um time que vai brigar por Libertadores ou algo mais, ele precisa de jogadores bons para diferentes, para protagonistas. E o Atlético, nesse momento, não tem, e o Borbas não é. E o Quinteiros pode ser um. Você concorda, Nath? Falta muito, tá no caminho. Como é que tá o seu raio-x em relação a elenco para esse segundo semestre no Atlético? Eu tô muito com o Edu. Se a gente olha a posição do Atlético hoje na tabela, né? Tá na 13ª colocação, chegou em algum momento, até antes do jogo contra o Bahia, a estar ali na 10ª colocação. Não é uma posição mentirosa, digamos assim, com o que o Atlético tem entregado e o elenco que o Galo tem hoje. Então é um time que vai ficar ali da parte intermediária da tabela, tentando buscar, acho que, uma pré-Libertadores, porque o campeonato ele é muito equilibrado. Então quando a gente coloca um time de meio de tabela, o torcedor pode ouvir falar assim, ela tá dizendo que não tem chances nenhuma de brigar por uma Libertadores, que seja. Não, não é isso. É um time que vai figurar ali no meio, né, tentando chegar a esse pelotão mais de cima. Mas às vezes, como esbarrou no jogo contra o Bahia, que era até um confronto direto nesse sentido, vai esbarrar na qualidade. Eu acho que a qualidade do elenco do Atlético hoje limita as ambições. Não dá para sonhar que vai brigar diretamente por G4 ou que vai ameaçar Palmeiras ou Flamengo na briga pelo título. Essas ambições, elas têm que ser encaixadas dentro da realidade. Eu até escrevi uma coluna, tá, no itatiaesporte.com.br, que eu também senti no retorno no jogo contra o Bahia, principalmente
principalmente no primeiro tempo, um time mais organizado, né? Os passes, as jogadas, o Atlético conseguindo acelerar mais vezes no jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Ele parece que encaixou ali o modelo tático, o Natanael ajudando na saída de bola, tudo isso é muito positivo. E para competir no Campeonato Brasileiro, o primeiro passo é esse: organização, um bom sistema defensivo, jogadores entendendo ali que por vezes tem que compensar um pouquinho a falta de qualidade com mais entrega, né? Correndo mais, buscando mais, se entregando mais. Só que nos grandes jogos da temporada, só competir às vezes não é o suficiente. Você precisa do algo a mais. E é esse algo a mais que o Edu falava e que eu também coloco aqui no meu comentário, que é o que falta para esse Atlético tentar sonhar um pouco mais alto e tentar sair desse limbo, né? Que não é nem um time que briga lá na parte de baixo, mas também não é um time que está sobrando para sonhar com coisas grandes. Só uma correção, eu falei Quinteiros agora há pouco, mas não é Panzis, não é Nats e nem Abílios. E muito menos Quinteiros, é Quinteiro. É um Quinteiro só? É só um Quinteiro. O plural era o técnico do Grêmio. 2 são o Borbas. É verdade, também. Esse esquema de 3 zagueiros, vimos isso poucas vezes nesse período todo de Abel Ferreira lá no Palmeiras. Mas aí tem que se reinventar quando tem muitas ausências, né? Você tem que fazer um encaixe para que o time renda, sendo que você tem peças importantes fora. É o que o Abel fez no último jogo, é o que pode repetir contra o Atlético. Agora, Pedro, hoje a realidade de Palmeiras e de Galo, ela é uma realidade bastante diferente, né? O Palmeiras é o time que está na liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo tem 25 pontos, o Palmeiras 44. O Palmeiras é um time que está jogando Libertadores, é favorito para ganhar a competição e é uma realidade diferente. É um elenco muito mais qualificado, uma receita muito maior, um investimento muito maior, um trabalho extremamente longo do técnico que conhece profundamente o elenco, que participou da montagem, da desmontagem, da montagem, da desmontagem nos últimos 4, 5 anos. Isso faz toda a diferença, mas se há um momento em que você pode sonhar, eu digo sonhar, com um bom resultado diante do Palmeiras, é esse, cara. Você vai pegar o Palmeiras totalmente quebrado, de 8 a 9 desfalques, jogadores importantíssimos fora, Flaco Lopes é um deles, jogadores importantíssimos voltando de lesão, Vitor Roque é um deles, com o ritmo de jogo ainda abaixo, Paulinho com o ritmo de jogo ainda abaixo, talvez um sistema tático que não é o habitual da equipe. Se há um momento de escolher, eu queria pegar o Palmeiras do jeito que está agora ou completo, é claro que é do jeito que está agora, mas vai depender do Atlético também, que é um time de um péssimo histórico jogando como visitante, independentemente da formação, da escalação, de desfalques ou não. Então é o Galo que vai ter que jogar tudo, fazer o jogo perfeito para conseguir um grande resultado, diante de um Palmeiras que entra como favorito no primeiro jogo da sua casa aí com um novo nome, e que vai ter que superar esses desfalques. Então, se o Atlético pode sonhar com algo melhor, esse é o momento ideal, com o Palmeiras bastante desfalcado. E surgiu nesse sábado a especulação de que o Atlético Mineiro pode contratar um volante do Boca Juniors. Eu me refiro a Tomás Belmonte, volante de 28 anos de idade, que tem 12 partidas na atual temporada pelo Boca Juniors, tem sido muito mais reserva do que titular. Formado Lanús e com passagem pelo Toluca. Só é importante contar que hoje o volante mais próximo do Atlético é Nicolás Fonseca, atleta que pertence ao León. Ele é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte. Essa vaga do volante estava reservada para o Fred, mas o Atlético percebeu que dificilmente vai conseguir liberá-lo nessa janela de transferências. O técnico do Fenerbahçe deixou bem claro que pretende contar com o jogador até o fim do contrato em junho de 2027. Bom, vamos começar o vídeo falando sobre o David Washington, né? Eu trouxe ontem vídeo falando sobre ele, tá aí. O canal, acredito, conversou com uma pessoa da diretoria do Atlético que explicou o motivo da tentativa de contratar o atacante David Washington do Chelsea ter melado, ó. Abre aspas. Como o Chelsea não aceita emprestar o jogador e a única condição é a venda em definitivo, saímos da mesa. Então, tá confirmado que o atacante David Washington não virá para o Galo, até porque o Atlético já anunciou, inclusive, um centroavante, mas esse centroavante não será o David Washington, até porque o Tanaka trouxe uma informação ontem que, por empréstimo, o Chelsea tem muitas propostas, né, para poder emprestar esse atacante. Então, ele não virá para o Atlético, como o Atlético queria apenas o empréstimo do jogador, não tem como comprar o atacante, ele não será contratado. Eu, sinceramente, acho que não era para o Atlético mesmo
o David Washington. Então, de qualquer forma, nós vamos falar daqui a pouco do centroavante que o Atlético está trazendo. Será que é melhor que o David Washington ou não, hein? Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre centroavante, sobre volante, né, o Atlético resolvendo aí essa questão do primeiro volante, tem algo muito interessante sobre esse volante que eu vou trazer, que já enfrentou o Atlético, inclusive, tá? Tem algo muito interessante. Bom, vamos lá, o Atlético postou hoje, ó, do Neida. O Galo comunica que acertou com o Red Bull Bragantino e com o Real Oviedo da Espanha a contratação do centroavante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos. O atleta chegará em Belo Horizonte nos próximos dias. A assinatura definitiva do contrato, que será por empréstimo, com opção de compra, grave isso, está condicionada à aprovação dos exames médicos. Então ele vai realizar aí os exames médicos. Se der tudo ok, o atacante Thiago Borbas vai assinar com o Galo, né, empréstimo de 1 ano, tá bom? Com opção de compra. Tá aí o Thiago Borbas, 24 anos, 1,86, avaliado em 3,5 milhões de euros. Ele é do Bragantino. Aqui tem os números gerais, tá? Da carreira dele, ó. Ele surgiu no River Plate do Uruguai, 94 jogos, 29 gols, 15 assistências. Foi artilheiro lá no Uruguai, com 20 anos de idade. Então ele surgiu muito bem. O Bragantino comprou o atacante. Lá no Bragantino, em 134 jogos, 27 gols e 6 assistências. Foi emprestado ao Oviedo esse ano mesmo, tá? E tá aqui, ó, 12 jogos, né? Ele participou de muito pouco, na verdade, poucos minutos lá no Oviedo. E tem aqui nenhum gol, nenhuma assistência, tá? Então, ao todo na carreira, 240 jogos, 56 gols e 21 assistências. Ele é um atacante promissor, um centroavante promissor. Tá aqui, ó, só pra você ver, tá aqui, ó, centroavante, tá? Ele é um centroavante promissor, que, inclusive, o próprio Bragantino pagou quase 5 milhões de euros por ele lá em 2023. Mas no Bragantino ele oscilou muito entre titular, reserva, não chegou a ser um titular em muitos jogos, né? Foi mais até um reserva ali do Sacha e de outros centroavantes. O Cifute Brasil, ele trouxe o seguinte, ó. Atlético Mineiro fechou a contratação de Thiago Borbas, atacante que pertencia ao Bragantino e estava emprestado ao futebol espanhol. Centroavante de mobilidade, rápido e que contribui com dinâmica, mas ainda não se provou totalmente no futebol brasileiro. Não chega para ser solução do Galo, mas ainda tem margem para evoluir. Para dar profundidade ao elenco, ir entrando e evoluindo com isso, pode sim ser um bom negócio, selo Cifute Prata. Então, tá aí o Atlético trazendo esse jogador, tá? E vamos lá, o que eu penso sobre a contratação desse atacante, né? O volante nós vamos falar daqui a pouco, e tem algo muito interessante sobre ele. Mas sobre a chegada do Thiago Borbas, penso que, primeiro, mais de um ano sem fazer gol. Foi pro Oviedo da Espanha, não conseguiu jogar, jogou muito pouco, não fez gol, não agregou. É um atacante que surgiu muito bem no futebol uruguaio, mas não vingou aqui no Brasil. E vamos falar uma verdade, tá? O Atlético está... Porque lá no Atlético eles não vão gostar disso que eu vou falar não, tá? O Atlético está trazendo um refúgio do Bragantino. Pra você ver o nível que chegou o Atlético hoje, tá? Pode dar certo? Pode. Nós vamos ter um centroavante agora. Um cara com característica mesmo de centroavante. Ele é bem centroavantão mesmo. Tem mobilidade, mas ele é mais um finalizador. Eu vi um vídeo com os gols dele lá no Bragantino, né? Os 29 gols dele no Bragantino. Tem um vídeo, até postei no nosso Instagram. Você vê claramente, é um centroavante mesmo, cara ali de área, tudo finalizador, muitos gols ali de rebote, né? Aproveitando rebote ali de outros atacantes. Então é uma posição, um jogador com característica que a gente não tem. Tem o Cauã Soares, mas eu acho que ele não tá pronto. Então nós vamos ter. O Cacerra tá muito mal, por exemplo, nesse jogo contra o Bahia. Ali, ele teria entrado nessa partida, talvez até, se a bola chegar ali, se ele tiver a oportunidade, poderia ter guardado, feito gol. Mas não é nem de longe o atacante, o centroavante que o torcedor queria. Nós vamos ter que recuperar mais um jogador, tá? É a casa de recuperação Clube Atlético Mineiro. Nós vamos ter que recuperar mais um jogador. Só pra você ter ideia, ele tinha contrato ainda com o Oviedo. O Oviedo é que liberou pra ele voltar pro futebol brasileiro, né? O Oviedo liberou tranquilamente, porque obviamente ele não seria utilizado por lá. Oviedo da Espanha, tá? Então o Atlético tá aí trazendo o refúgio do Bragantino. Mas, só pra deixar claro, pode dar certo ainda? Pode. Ele surgiu bem no Uruguai. O Garcês até mandou um vídeo dele elogiando esse jogador há 3 anos atrás, quando ele surgiu muito bem no futebol uruguaio, foi artilheiro. Mas nós vamos ter que
recuperar esse cara. Inclusive, pessoal, o César Luiz Melo trouxe já a notícia aí, ó. Bragantino o cede por 1 ano e com opção de compra de $4.250.000 por 80%. Então o Atlético já tem aí, né? Nós já temos o valor que o Atlético terá que desembolsar caso queira comprar em definitivo o Thiago Borbas. Lembrando, né? Obviamente que se ele arrebentar, chegar aqui e fizer muitos gols, vai ser um valor até tranquilo, né? Mas não é um valor baixo, vai precisar arrebentar aqui com a camisa do Galo. E aí, o que você achou? Thiago Borbas, você gostou dessa contratação? Comenta aí, deixe nos comentários. Nós vamos trazer agora o volante, o primeiro volante aí. Tem algo muito interessante sobre ele, tá bom? Vamos falar bastante sobre isso. Bom, vamos lá, quem trouxe em primeira mão já foi, inclusive, essa informação já foi checada, já foi confirmada, na verdade, né? Então procede, tá aí, ó. Atlético Mineiro chegou a um acordo verbal para incorporar Nicolás Fonseca. A operação é feita com o grupo Pachuca na qualidade de empréstimo com obrigação de compra, hein? Tá vendo? Por isso que eu falei para gravar lá, porque aqui é diferente. O Thiago Borbas é opção, aqui é obrigação, ou seja, ele é jogador do Atlético, ele tá vindo, né? Ele é jogador do Galo, o Atlético será obrigado a comprar. Pelo menos na informação do Germán Garcia Groh. Vamos ver se vai surgir algo diferente, mas aqui a informação dele é essa. Os contratos estão sendo cruzados para oficializar. Tá aí o volante, ele é primeiro volante. Tá aí, ó, Nicolás Fonseca, 27 anos, avaliado em 3 milhões de euros, tá no León, lá do México. Se a gente pegar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, primeiro volante, ele tem dupla nacionalidade, uruguai e italiano, né? Aliás, 2 uruguais que o Atlético está contratando, dois estrangeiros, né? Enchendo de estrangeiros. Mas se você pegar aqui os clubes que ele passou, tá aí, jogou também no River Plate do Uruguai, olha que curioso, né? River Plate, já vou falar do River Plate lá da Argentina, tava aqui no León, do León foi emprestado pro Real Oviedo, olha aí, né? Também Real Oviedo, e voltou pro León, tá? Então, ele agora vindo para o Atlético por empréstimo, né, com obrigatoriedade de compra. Agora, essa questão do River Plate, dá uma olhada aqui, ó. Ele jogou nesta partida. Ele esteve nessa partida. 2024, Atlético 3, River Plate 0, semifinal de Libertadores. O pessoal se lembra bem? Gente, isso aqui é bizarro. Lógico que nós não vamos analisar o jogador por uma partida. Mas ele fez uma partida pavorosa. Foi o pior nota só foi score dessa partida. Aliás, o Bustos foi pior que ele, né? 5.8, ele teve uma nota 5.9. O que me chamou a atenção desses números defensivos dele, que é o primeiro volante, tá aqui, ó, contribuições defensivas, 3. Aí desarmes ganhos, nenhum de 1, né? Aí tá aqui, interceptações 2, olha aqui, duelos pelo chão, ganhos, tá aqui, 9. Ele ganhou 1 de 9 duelos pelo chão. De duelos pelo alto, de 2 ele ganhou 1, 2 faltas, driblado 2 vezes. Então assim, ele teve realmente uma nota muito baixa, porque ele foi muito mal na partida. O Vadson, tá aqui, ó, perda de ações com a bola 31, perdas da posse de bola 13. O Vadson até me mostrou, ele me mostrou o vídeo, tem um vídeo circulando com alguns lances dele nessa partida e realmente ele foi muito mal, sabe? Muito mal mesmo, mas acontece, o Atlético também tava jogando muito, né? Na Arena MRV não era nem um pouco fácil jogar contra o Galo ali do Milito, mas nessa partida ele foi mal. Agora, isso quer dizer que ele é ruim? Não. Inclusive conversei também com o Garcês, ele elogiou. Falou que é um bom primeiro volante, obviamente que não é um craque, aquele cara que chega e resolve, mas é um bom primeiro volante, tá? Que ele recomendaria. Se você pegar aqui, tem aqui a nota SofaScore dele lá no México, vamos ver aqui na La Liga aqui as notas dele, ó, muitas notas boas aqui, ó. Tá vendo o mapa de calor dele, ó? Lá na La Liga ele chegou como reserva, né, e depois ganhou a titularidade aqui, ó. Então ele foi 19 jogos, em 12 ele foi titular, então ele foi ganhando a titularidade, né, e teve algumas notas boas aqui. Se você pegar aqui os jogos, ó, teve algumas boas notas aí o nosso primeiro volante, tá? Então assim, é um primeiro volante o Nicolás Fonseca. Se a gente pegar o Cifute Brasil, tá aqui, ó, o Atlético Mineiro caminhou um acordo para a contratação de Nicolás Fonseca, meio campo que pertence ao León, volante de muita marcação, chega para disputar a vaga e pode ser titular. Precisa se adaptar e num time bem organizado pode render. Selo Cifute Prata também, né? Selo Prata tá aí. Mas aqui eu tava até vendo, se você pegar os números defensivos dele aqui e tal, tem números aí em algumas competições mais interessantes. Eu só acho o seguinte, o Nicolás Fonseca, em um time do Barba ali, que é mais defensivo, que não é um time ofensivo,
né? Joga ali com 3 zagueiros, ele jogando de primeiro volante, protegendo ali a defesa. Não é um time que sai muito para marcar de forma ofensiva, fazer aquela pressão, muito pouco. Então é um time que defende mais ali para tomar a bola e sair no contra-ataque. Ele pode dar certo nesse esquema, nessa forma de jogar pode dar certo. Com certeza o Barba conhece, porque ele esteve no River Plate, né, recentemente aí, e o Barba estava lá no Estudiantes, então ele conhece o jogador, deve ter aprovado, né, com certeza, acredito que aprovou. Então vamos ver, dos dois que o Atlético contratou aí, tá contratando, eu tenho um pouco mais de expectativa, um pouco mais de esperança no Nicolás, tá? No Nicolás Fonseca. Tá? Já ia falar Acevedo aqui, no Nicolás Fonseca. Eu tenho mais esperança, né? Acho que ele chega pra jogar, pra ser titular. Até porque não tem o primeiro volante, o que tem é um garoto promissor, mas não tem dado conta do recado aí, né? Então, o Tomás Pérez. Então, acho que o Fonseca, ele chega pra ser titular, esse primeiro volante. Agora, pelo menos, nós temos o primeiro volante. Nós vamos parar de falar isso, porque pelo menos trouxeram. Agora, se é bom, se não é o primeiro volante dos sonhos, mas nem de longe que é o primeiro volante dos sonhos. Mas é um bagre, é ruim, horrível? Me parece que não. Vamos ver ele aqui no Galo, tá bom? Enfim, o que você acha? Você gostou das duas contratações? Qual que você gostou mais? Não gostou de nenhuma das duas? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, ajuda demais, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações